Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa transmissão desta noite. Rogamos a Jesus, o amigo de todas as horas, que nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Eu estou aqui em mãos, já chegou. Na próxima quarta-feira, dia 6, teremos o lançamento oficial do novo livro do seu José de Moraes. Aproveitando aí o aniversário de 85 anos da Casa Caminho de Damasco, aqui em Votuporanga, nós vamos, nesta ocasião, lançar o livro novo do seu José de Moraes. Ele já está aqui comigo, vou deixar vocês com água na boca. Nós fizemos esse livro num formato diferente, é um formato diferente dos outros livros, né? A gente fez ele num tamanho, ele nem é um livro de bolso e também não é um livro grande. É um livro, assim, que acolhe as mensagens do Espírito José de Moraes, o livro Novos Hábitos, né? Tá aqui na mão, o livro já chegou da gráfica, vamos lançar oficialmente quarta-feira, dia 6, no Caminho de Damasco. Claro que você que é de longe, que é de outra cidade, como nós já divulgamos aqui, pode adquirir o livro através da loja virtual, né? Da editora Sintonia. Muito bem, para nós fazermos a prece, vamos ler uma mensagem que está no livro Novos Hábitos. Vamos ler um trecho de uma mensagem do seu José de Moraes, e aí a gente vai, então, para a nossa prece, tá certo? Vamos lá. Essa mensagem titula-se Sente-se cansado? É uma pergunta. Sente-se cansado? Diz José de Moraes. Sente-se cansado? Sente-se desalentado? Sente um aperto no peito e uma vontade de chorar, quase incontrolável? Não consegue sentir prazer em nada que faz? Esses sintomas podem ser sinais de angústia. E como já disseram os instrutores espirituais, a angústia é a febre da alma, indicando que algo não está bom dentro de você e precisa ser modificado. Para curar essa doença chamada angústia, 3 atitudes são fundamentais. Primeiro, descubra o que está em desarmonia com as leis divinas dentro de você. Segundo, mude o que precisa ser mudado. E terceiro, lembre-se de que essa mudança nunca estará relacionada com fatores externos, exteriores, nem com pessoas. Por isso, mudar de cidade, de casa ou de cônjuge não vai lhe alterar a condição íntima. A princípio, essas mudanças exteriores podem até dar a impressão de que a doença foi curada, mas é uma ilusão. Em pouco tempo, a angústia ressurgirá ainda mais impiedosa. Reaja e dê a volta por cima, nunca por cima dos outros, mas por cima das próprias mazelas. Outro ponto importante a ser citado: se estiver pensando em diminuir o ritmo das atividades na instituição religiosa que trabalha, por causa desta angústia, sugiro que não faça isto, porque a melhor maneira de descansar do trabalho no bem é trabalhar um pouco mais. Vou repetir. A melhor maneira de descansar do trabalho no bem é trabalhar um pouco mais. Abandonar a lida alegando cansaço é risco iminente de perturbação, já que, via de regra, é o trabalho no bem que nos sustenta espiritualmente. Está cansado? Descanse um pouco e volte a trabalhar. Está cansado? Verifique se não se cansou de si mesmo, do modelo de vida que adotou. Está cansado? Lembre-se, muita gente trabalha mais que você. Está cansado? Trabalhe o bom ânimo para servir. O cansaço desaparecerá. Está cansado? Continue, mesmo afadigado. E aqui, antes da gente fazer a prece, um dos itens que ele cita para terminar, eu acho muito relevante, muito importante, quando ele diz assim: você está cansado?
verifique se não está cansado de si mesma, de si mesmo ou de si mesma, do modelo de vida que adotou. Pois é, nós que trabalhamos com pessoas, muitas vezes a gente verifica isto. A pessoa está cansada, a pessoa está angustiada, ela sente que precisa mudar alguma coisa na sua vida e até um certo ponto ela fica perdida, sem saber o que ela precisa, o que ela deve mudar. E assim, em muitas situações, a pessoa está cansada de si. O espírito que está desejoso de algo mais, no que tange ao espiritual, no que tange à própria evolução, no que tange ao autoconhecimento. Então, é um ponto que eu sugiro que a gente sempre reflita. Se esse cansaço, se essa angústia não é um sinal de que o jeito que você está vivendo, o padrão que você está vivendo, a forma como você está vivendo é que está gerando essa angústia toda, certo? Outro dia, um espírito, na nossa sessão de quinta-feira, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele se referia à insatisfação crônica que muitos de nós temos. E aí, brincando com as palavras, ele dizia uma coisa muito séria, porque ele dizia assim: o ser humano às vezes está tão perdido que é impossível Deus ajudar, porque a própria pessoa não sabe o que quer. Então, se a pessoa tem filhos, ela reclama: ah, mas ter filho é complicado, dá muito trabalho, é trabalhoso até esses filhos crescerem. Se ela não tem filhos, ela reclama: ah, mas eu queria tanto ser mãe, eu queria ser pai e não consigo ter filhos. Se a pessoa está trabalhando bastante, está ganhando um bom dinheiro, ela reclama: ah, mas eu tenho que trabalhar demais, levantar cedo, sou escravo do trabalho. Se ela está desempregada, ela diz: ai meu Deus, estou desempregado, queria tanto um trabalho. E assim, as pessoas vão caminhando, insatisfeitas com tudo. Então, eu não digo que tudo que aconteça na vida é motivo de alegria e felicidade. Tem muita coisa que acontece que não é legal, né? A gente sabe disso. Mas, de uma forma geral, existe uma insatisfação, por isso que eu disse insatisfação crônica, que não se justifica, né? A gente precisa rever algumas questões, tá certo? Muito bem, vamos lá. Já fizemos aqui uma introdução, já lemos uma mensagem do livro. Vamos fazer a nossa prece. Vamos apenas pedir que a equipe espiritual nos sustente, nos dê o respaldo, que toda a equipe que se faz presente nesse momento possa nos envolver a todos, particularmente a própria estrutura do Caminho de Damasco, para que a gente possa, mediante a esse respaldo, termos condições de fazer o trabalho que ora nos propomos a fazer. Sabemos da seriedade dos espíritos e do comprometimento que precisamos desenvolver para trabalharmos bem, para servirmos bem, para ajudarmos a contento a todos que precisam, inclusive nós mesmos. Sendo assim, pedimos a todos a conexão com o alto, a conexão com os bons espíritos, a conexão com Deus, a conexão com Jesus e a conexão com a vibração de saúde, porque é o que nós precisamos, saúde, e que Jesus nos abençoe a todos. Bom, nós já estivemos há 2 domingos, durante 2 domingos, nós estivemos fazendo um estudo, na verdade não, corrigindo, eu me equivoquei. No domingo retrasado, nós fizemos a primeira parte de um estudo sobre o Livro dos Espíritos. E a nossa intenção nesse estudo do Livro dos Espíritos era mostrar o quanto o Livro dos Espíritos, embora ele já tenha 168 anos, continua atual. Então, nós fizemos uma segunda parte. No último domingo, nós fizemos uma primeira parte. No último domingo,
nós fizemos uma segunda parte e hoje nós vamos concluir esse estudo sobre o Livro dos Espíritos. Então, na verdade, se você for procurar nas nossas transmissões, nas lives de domingo, você vai encontrar o primeiro estudo sobre o Livro dos Espíritos. Depois nós temos uma live que é feita pelo Dr. Klaus, inteira, a live é toda do Dr. Klaus. Depois nós fizemos a segunda parte e hoje, então, nós vamos concluir o estudo fazendo a terceira parte, tá certo? Vamos lá, então, vamos para o Livro dos Espíritos, encerrando, né, terminando aí esse estudo. Pergunta: qual é a garantia que sairemos vitoriosos desta encarnação? E não há garantia alguma. Todo espírito que está na Terra, embora existam espíritos bem mais evoluídos e outros bem mais atrasados, mesmo os espíritos evoluídos, não existe uma garantia de que eles vão cumprir a sua missão, de que eles vão cumprir o que está na programação. Evidentemente, quando o espírito goza de uma evolução maior, quando o espírito atingiu um nível mais considerável de evolução, ele corre menos riscos. E aquele espírito que ainda está se debatendo nas suas paixões, nas suas inferioridades, este espírito corre mais risco de cair, mas garantia não existe nenhuma. É o que está escrito lá na resposta do Livro dos Espíritos, da pergunta 578, quando Kardec pergunta: mas se o espírito falhar na sua missão, por sua própria culpa, como é que fica? Ele é responsável por isso? Sim. Se não for um espírito superior, respondem os benfeitores a Kardec, ele é responsável. Porque, na verdade, todos nós somos responsáveis por nós. Por mais que a gente enfrente situações difíceis, todos nós temos a nossa responsabilidade. Há pessoas que dizem assim: não, mas eu errei por causa de fulano. Eu fiz uma coisa horrível, mas porque Beltrano me provocou. Eu estava equilibrado, mas diante daquela situação, eu fiquei transtornado e fiz uma loucura. Então a culpa não é minha. A responsabilidade é sempre nossa, mesmo que haja uma coparticipação de uma outra pessoa. Existe um exemplo antigo que eu gosto muito de usar nas palestras. Vamos imaginar essa xícara. Você pega essa xícara e você pega uma colher e coloca uma colher de terra aqui dentro. O que vai acontecer com a terra? Ela vai descer e vai se alojar no fundo da xícara, ok? Você colocou uma colher de terra, ela vai descer e vai se alojar no fundo da xícara. Se você pegar a colher e mexer a água, o que vai acontecer? A terra vai vir à tona, ela vai subir, ok? Agora, então você imagina que a pessoa que te provocou, a pessoa que te deixou transtornado, a pessoa que foi a causadora do seu erro, ela é apenas a colher que mexe a água. Toda a tua raiva, toda a tua agressividade, todo o teu desequilíbrio é a terra. Ou seja, aquilo já estava dentro de você. A outra pessoa, só mexeu a água, agitou a água. A terra que veio é a sua inferioridade. Se a água estivesse limpa, mesmo que alguém chacoalhasse com a colher a água, não viria nada de negativo à tona. Por quê? Porque você não estaria mais carregando inferioridades. Tá certo? Então, assim, o espírito, ele pode cumprir 100% do que foi programado para a sua encarnação, e é raríssimo que isso aconteça. Ele pode cumprir em parte, a maioria de nós acontece isso, nós cumprimos em parte o que estava programado. Há alguns espíritos que acabam se desviando totalmente daquele caminho que daria a ele uma condição evolutiva melhor. E ainda há os espíritos que, além de não cumprirem com o que estava programado,
acabam se comprometendo um pouquinho mais, né? Cometendo outros erros, e esses erros acabam aí comprometendo para a próxima encarnação. Então, isso está explicado na resposta 578 do Livro dos Espíritos. Vamos para uma próxima pergunta. Hoje em dia, nós ainda temos em alguns países a chamada pena de morte. A pena de morte, será que um dia nós vamos ficar livres dela? Será que chegará um período em que não haverá mais a pena de morte? E a resposta dos espíritos, agora na resposta da pergunta 760, é que sim, que um dia a pena de morte será abolida da Terra. E por que isso aconteceria? Porque, veja bem, quem cometeu um crime deve pagar pelo crime cometido. Então, nós somos a favor de que a pessoa cumpra a pena aqui na Terra, né? E ela vai cumprir a pena, provavelmente, se não estiver no Brasil, né? Porque no Brasil são tantas facilidades para se abreviar os anos de penalidade que a pessoa é condenada a 300 anos. É até engraçado isso, se não fosse trágico. Ela é condenada a 300 anos, quer dizer, ela não vai viver 80. Mas aí, do que ela foi condenada, ela tem bom comportamento, aí não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí a pouco, com 4, 5 anos, ela sai da cadeia. Está errado. A depender do crime, a pessoa até merece pena perpétua. E merece mesmo. Você pega um pedófilo. Olha, é um ser humano, é um irmão nosso, não é? É um filho de Deus. Mas na condição de pedófilo, e às vezes numa condição em que ele não está disposto a mudar, a se recuperar, é óbvio que este criminoso precisa ficar na cadeia e, de preferência, até o final de seus tempos, para que não se corra o risco dele voltar à sociedade e aí cometer o crime de novo. A menos que essa pessoa cumpra a sua pena e esteja, de fato, recuperado. Né? Aí tudo bem, mas vamos lá, não é isso que nós estamos discutindo. A pena de morte não tem sentido porque a morte não existe. Então mata-se a pessoa, executa-se a pessoa, porque o crime dela foi muito grave e ela morrendo e sendo executada, ela não vai mais prejudicar ninguém. Só que, sendo o espírito imortal, na condição de um espírito desencarnado, esse indivíduo, na condição provavelmente aí de um obsessor, ele vai poder prejudicar muito mais gente do que se ele tivesse encarnado. Então, a pena de morte, ela não é uma alternativa por conta disso. O espírito continua vivo, ele deixa o corpo, mas continua vinculado ao mal, e repetimos, agora desencarnado, ele pode prejudicar muito mais pessoas, tá bom? Isso está explicado lá na resposta da pergunta 760. Próxima dúvida. Na Terra, ser rico ou ser pobre é uma questão de mérito? A riqueza, a pessoa que tem bastante dinheiro, é um mérito? E definitivamente não. Definitivamente não. Lá na resposta da pergunta 814 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que Deus deu a riqueza a uns e a pobreza aos outros, a outros, os espíritos respondem, para testá-los. E ali os benfeitores colocam para Allan Kardec, na resposta da pergunta 814, que a riqueza é uma prova, que a riqueza, inclusive, ela se torna uma prova até mais difícil do que a pobreza. E isso parece uma coisa absurda. A pessoa vai dizer, não, que nada. Eu que sou pobre, eu sei o quanto eu sofro. A prova da pobreza é muito mais difícil. E, em verdade, não. Ora, por quê? Porque quando a pessoa tem condições econômicas, quando a pessoa é rica, convenhamos, existe ali muitas seduções, muitas tentações.
A pessoa, se não for um espírito que tenha firmeza das suas convicções, a pessoa pode ceder a certas ambições, ela pode ceder a certas tentações e então sucumbir por conta disso. Eu fico pensando assim, fico pensando e fico observando quantas e quantas pessoas, e ao longo aí de 31 anos dirigindo casa espírita, quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que têm lá o compromisso da mediunidade, tem lá o compromisso do trabalho, reencarnou com esse compromisso, mas por conta do dinheiro mais fácil, é assim, olha, essa semana eu não vou viajar para Paris. Olha, essa semana eu não vou viajar para os Estados Unidos. Olha, essa semana eu não vou estar num resort descansando 10 dias. Olha, essa semana eu não vou, porque isso e porque aquilo e porque aquilo. E muitas das vezes a pessoa vai desviando, sendo tentada pelo dinheiro que possui e acaba então perdendo aí algumas oportunidades e perdendo-se na prova da riqueza. O dinheiro não é uma coisa ruim. Ninguém tem que se sentir culpado por ter dinheiro, né? Ninguém tem que se sentir culpado por tentar melhorar de vida. Isso aí está dentro das nossas necessidades evolutivas, no campo social, no campo profissional, tá tudo ok. Agora, o que eu faço com esse dinheiro, né? O que eu ajudo ou não ajudo as outras pessoas tendo para ajudar, isso é que pode ser comprometedor. Então, entendemos, de acordo com o que explica o Livro dos Espíritos, que sim, a riqueza é uma prova, eu diria uma prova bastante difícil, tá certo? Vamos para a próxima. Por que muitos de nós, mesmo sendo espíritas, temos medo de morrer? Bom, esse final de semana estivemos em Itapetinga e um dos nossos temas era justamente o medo da morte. E lá na resposta da pergunta 941, os espíritos explicam a Allan Kardec que o grande problema é a ideia que as pessoas fazem da morte. Porque ao longo do tempo, até por alguns equívocos das próprias religiões, ficou muito cristalizado no inconsciente coletivo das pessoas que existe céu e que existe inferno. E como a maioria de nós temos pecados, temos erros, nós não vamos para o céu. Sobra o quê? Sobra o inferno. Então, na verdade, muitas pessoas acabam desenvolvendo o medo da morte por conta dessa ideia que paira na mente de muitas pessoas, que vai morrer, que tem lá o diabo com seu tridente e o fogo queimando no inferno. Então, obviamente, quando se fala de morte e a pessoa faz essa conexão, bom, eu não sou tão bom, eu tenho alguns pecados, aí eu aprendi que quem tem pecado não vai para o céu, nossa, então vai sobrar o inferno para mim, e aí a pessoa passa a ter medo da morte, né? E que, na verdade, hoje a doutrina espírita, ela nos esclarece que não é nada disso, não é verdade? Que não vamos morrer e vamos para o inferno. Mesmo porque, isso que eu vou dizer todos nós já sabemos, o inferno ou o céu trata-se de uma questão de consciência. Consciência. Não é um estado, um local geograficamente demarcado. Há pessoas que estão no inferno, mesmo antes de morrer. E há pessoas que vivem um céu da paz de consciência, estando encarnados. Então, realmente é isso que acontece. Penúltima pergunta, que a gente encerra o terceiro e último estudo sobre o Livro dos Espíritos. Matar ou cometer suicídio estão na programação reencarnatória? Não, não estão. Existe uma série de situações da nossa vida que não estão dentro de uma programação reencarnatória. Não vamos esquecer, isso já foi explicado, que nós temos o livre-arbítrio e, portanto, fazemos escolhas. Isso está explicado lá na pergunta 861, quando Kardec pergunta mais ou menos assim, olha, um homem que comete um assassinato,
um assassinato. Ele escolheu, antes de reencarnar, houve uma programação que ele iria matar alguém, e a resposta é não. Porque isso é uma decisão de momento. Ele sabia que iria ter uma vida em que ele poderia estar frente a frente com o risco de matar alguém ou com o risco de cometer suicídio, mas não que isso estava definido para acontecer. Nenhum suicídio, por exemplo, está dentro de uma programação reencarnatória. Isso não existe. É a decisão do momento. Fazer o mal também não é programação, é escolha do momento. Puxar uma arma, atirar em alguém, tirar a vida de alguém, da mesma forma. É uma escolha de momento. Não está dentro do karma ou da programação reencarnatória, ok? E a nossa última pergunta, para encerrarmos essa série de 3 estudos. Por que as pessoas são diferentes umas das outras? Ora, e aí, lá na pergunta 804, nós vamos encontrar a explicação. Deus nos criou todos iguais, como nós sabemos, simples e ignorantes. E aí, nós vamos desenvolvendo, ao longo das muitas encarnações, nós vamos desenvolvendo aptidões, nós vamos ganhando experiência nisso, naquilo, e naturalmente, então, vamos nos tornando aí pessoas diferentes. De acordo com as nossas encarnações, nós vamos aprendendo uma coisa, outro vai aprendendo outra, assim por diante. Por isso que a gente percebe que existem tantas diferenças, mesmo morais, né, no campo moral, entre uma pessoa e outra. Por que alguém é tão diferente de uma outra pessoa? Por isso. Você tem pessoas, por exemplo, que são boníssimas, caridosas, pessoas que são incapazes de qualquer ato de violência, enquanto você encontra no mesmo planeta, né, no mesmo mundo que nós vivemos, pessoas capazes de tudo, por exemplo, para estar no poder. Não foi isso que fez Hitler? Hitler foi um espírito capaz de tudo, né? Passou por cima de valores éticos, de moral, né? Fez sofrer milhares e milhares de pessoas. E é assim. Ah, Agnaldo, mas isso tem a ver com a quantia de encarnação? Então, por exemplo, a pessoa que é muito boa, ela teve mais encarnações, pôde aprender mais, pôde evoluir mais, e aquela pessoa que é má teve menos encarnações e não evoluiu tanto. Não necessariamente. Porque não é exatamente a quantidade de encarnações, mas é o aproveitamento de cada encarnação. É o aproveitamento. Porque o espírito pode, em 3 encarnações, vamos fazer uma comparação. Vamos pegar 3 encarnações. O espírito pode, em 3 encarnações, tomar a decisão do bem, da evolução. E evoluir muito. 1, 2, 3. Em 3 encarnações, ele deu um salto evolutivo. E um outro espírito, também com 3 encarnações, numa ele não fez nada de bom, na segunda, além de não fazer nada de bom, se comprometeu, e na terceira ficou pensando se ia fazer, e acabou não fazendo. Então, nós temos um espírito que aproveitou bem 3 encarnações, e o outro espírito que praticamente perdeu 3 encarnações. Evoluiu muito pouco. Então, é natural que esse primeiro, ele vai evoluindo mais. Não necessariamente porque teve mais encarnações. Pode até ser, mas normalmente é porque soube aproveitar melhor a encarnação. Porque aí é que está o ponto. Para que serve a reencarnação? Para que o espírito que não evoluiu, que não se depurou, pegando aí a linguagem do Livro dos Espíritos, ele aceite a prova de uma nova existência física para se depurar. E assim por diante, assim por diante, assim por diante. Quando ele não aproveita a encarnação que teve, quando ele não consegue aproveitar, bom, ele retarda o seu processo evolutivo. E, obviamente, que retardando o seu processo evolutivo, ele aí vai se envolver numa problemática muito séria e vai demorar para resolver tudo isso, tá certo? Então, a gente precisa pensar a esse respeito. Existem tropeços, existem erros que são tão graves que o espírito pode demorar algumas encarnações, alguns séculos, para corrigir aquele erro que ele cometeu numa única encarnação.
tá? Então a gente tem que estar realmente muito atento com isso, tá certo? Muito bem, vamos lá então? Vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Hoje nós estamos aqui gravando na sala do Klaus. Habitualmente nós gravamos no salão, com a presença dos trabalhadores assistindo, mas aí quando a gente tem alguma viagem para realizar palestras, né? Então, ou nós gravamos na tribuna, no púlpito, né? Que você já deve ter assistido. Uma das últimas lives, inclusive, que nós gravamos, que o Dr. Klaus falou, estávamos no púlpito, e às vezes nós escolhemos o espaço aqui da sala do Klaus, né? Para podermos gravar e mais tarde as pessoas poderem assistir e assistindo serem submetidas aos tratamentos espirituais. E eu repito que são tratamentos muito sérios, que são muito relevantes e que a gente precisa fazer a nossa parte, certo? Muito bem, vamos lá então. Mudança de hábito é a proposta do novo livro do nosso querido José de Moraes. E estamos aqui recordando o livro já citado, porque a proposta está conectada, tem uma conexão com a saúde em plenitude ou com a saúde plena. Porque grande parte das enfermidades que carregamos no corpo e na alma estão relacionadas com os hábitos que ao longo do tempo nós fomos desenvolvendo, criando determinados padrões. E a partir destes padrões, graças aos hábitos negativos e envelhecidos, acabamos por adoecer. Embora desejemos falar sobre a cura da alma, poderemos dar um exemplo material, físico. O hábito da bebida alcoólica, que muitas vezes a pessoa, sem perceber, uma dose a mais hoje, uma dose a mais amanhã, e de repente aquela pessoa acaba por desenvolver o vício do álcool. E ao longo do tempo, pelo hábito negativo adquirido, pode lhe custar a saúde do corpo físico. Problemas como, por exemplo, uma problemática no fígado, em consequência do tempo no álcool, é uma das consequências mais comuns. Os velhos hábitos do cigarro, do uso das drogas ilícitas, os velhos hábitos da maledicência, da fofoca, daquele prazer quase que sarcástico de falar mal do outro, o vício da preguiça, o vício da agressividade, hábitos que se sedimentam
e com o passar do tempo nos empurram fatalmente para enfermidades do corpo ou da alma, quando não, para as duas. Então, desenvolver novos hábitos, rever as nossas condutas, reavaliar os nossos comportamentos, pensar a respeito daquilo que pensamos, ter a impulsividade, desenvolver novas virtudes. Tudo isto, em síntese, tem conexão com o desenvolvimento de novos hábitos. Se estamos falando de saúde, precisamos falar de novos hábitos. Desta forma, se você vai ao médico e paga uma consulta, cabe ao médico, é responsabilidade dele, lhe indicar o melhor tratamento. Cabe ao médico, através dos exames, descobrir qual é a enfermidade que você tem e qual é o tratamento mais adequado. Todavia, cabe a você tomar a medicação ou cabe a você fazer a cirurgia que o médico recomendou. Cabe a você, se for o caso, fazer um regime para auxiliar no tratamento. Cabe a você fazer aquilo que o médico lhe solicitou. Para a cura da alma, para a cura espiritual, para este nosso tratamento, cabe às equipes espirituais cuidar de você, mas cabe a você mudar os seus hábitos, que é você colaborar para que o tratamento possa ter êxito. Desta forma, peçamos neste momento a Jesus que nos abençoe. Peçamos a Jesus que permita que a equipe espiritual envolva a todos que estão conectados com esta transmissão, com energias salutares, que todos os irmãos que neste momento provavelmente estão orando, e se não está, devem fazê-lo, que estão se conectando com o mais alto, possam receber o alívio da espiritualidade para qualquer problema, para qualquer doença que estejam enfrentando no momento. Que a equipe de Dr. Klaus consiga ajudar, correspondendo à expectativa de cada um. Este é o nosso desejo. As águas fluidificadas, os tratamentos sendo feitos, quase concluídos, e nós dizemos a todos: muita paz, que Jesus nos conforte, que assim seja. E para nós encerrarmos, então, fica aí o convite para quem é de Votuporanga ou da região, próxima quarta-feira, está aqui o livro Novos Hábitos, né? José de Moraes, venha presencialmente assistir e adquirir o seu livro, e aqueles que são de mais longe, como nós já divulgamos, nós já anunciamos, nós já fizemos a propaganda, porque ao adquirir o livro, você também ajuda a nossa instituição de alguma forma. Fica aí a possibilidade de você adquirir pela loja virtual, de você adquirir, e obviamente aí o correio entregará para você na sua casa. É sempre bom ler, é sempre bom estudar,
é sempre bom adquirir conhecimento, tá certo? Então, uma vez mais, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.